Hoje a gente vai novamente falar sobre o livro de Provérbios. E aí eu já falei aqui para vocês que eu nem coloquei o capítulo. Paz do Senhor, Tatá, seja muito bem-vinda. Obrigada. E aí vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu não vou falar de um capítulo específico. A gente vai estar em 2 lugares, na verdade. Então já pega a tua Bíblia, pega a tua canetinha, pega o teu caderno e a gente vai refletir um pouco junto aqui, né? Para quem estava acompanhando as lives 1, 2, 3 e 4, vocês viram que cada uma delas eu fui falando dos capítulos, né? E aí elas estão salvas. A 1, a 2 e a 3. A 4 tá quase pronta e eu vou subir ela lá no YouTube já já, tá? Mas o que acontece? Hoje eu não vou falar do capítulo 5 especificamente. Porque antes de falar do capítulo 5, eu preciso falar para vocês sobre algo que tem falado muito no meu coração. Por quê? Eu tenho recebido muita mensagem, tanto das mulheres quanto dos homens, cada um com problemas parecidos, similares, cada um com as suas particularidades, mas que envolve casamento, envolve relacionamento. E eu vejo que hoje em dia muitas pessoas já falam sobre isso, né? E esse assunto, ele é muito complexo, assim como a maioria da nossa vida ela é, né? Mas envolve decisão, envolve muitas coisas. E aí, antes de eu entrar nesse assunto de homem, mulher, casamento, antes da gente entrar nessa polêmica que muitas vezes acontece, que na verdade não é para existir, né? Eu preciso colocar um pouquinho de calma no coração de vocês e preparar a mente de vocês para isso. Glória a Deus, obrigada, Adriele, bem-vinda. E aí, o que eu achei mais sábio, já que a gente tá vendo provérbios, né? A gente precisa praticar, a gente precisa ser sábio, a gente precisa ter sabedoria. E eu comecei a conversar com Deus, eu já tinha lido o capítulo 5, eu já tinha refletido muito sobre ele, eu estava recebendo a mensagem de vocês. E eu pedi orientação para Deus. E ele colocou no meu coração que em Provérbios tem uma chave que ela não só responde à questão do casamento, do relacionamento, mas de todas as áreas da nossa vida. E aí, eu quero que vocês pensem comigo, eu quero que vocês comecem a refletir comigo. E eu quero que vocês sejam muito sinceros e falem assim: ah, Carol, faz sentido ou não, para mim não faz. Mas é como se Deus estivesse realmente nos dando uma receita para que todos os nossos problemas possam ser resolvidos da melhor forma. Glória a Deus, Neuma, seja muito bem-vinda. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem a Bíblia de vocês e vocês vão marcar 2 passagens de Provérbios. A gente vai continuar em Provérbios. Aí, o primeiro que eu quero que vocês marquem tá lá no capítulo 3, versículo 19 e 20. Depois que eu terminar ele, a gente vai ler Provérbios capítulo 24, os versículos 3 e 4. Hoje, eu ia ler com vocês aqui o capítulo 5. Eu nem vou falar o que está no capítulo 5 para vocês serem curiosos, depois vocês fazem a leitura individualmente. Só que o que eu quero falar para vocês? O capítulo 5, para eu falar com vocês sobre o capítulo 5, eu antes preciso deixar claro para vocês o que está
escrito em Provérbios, nessas duas passagens que eu dei para vocês aqui agora. E que elas vão servir para absolutamente tudo na tua vida. Então, lembra? Entrega todas as áreas da tua vida para Deus. Mas não esqueça, existe a tua parte e Deus nos ensina, certo? Então, é o seguinte, para todo mundo que mandou mensagem, tanto homens como mulheres, ambos me mandam mensagens sobre casamento, sobre relacionamento, sobre os desafios que vocês enfrentam. E aí lembra, isso é uma área da tua vida. E aí o que eu quero te falar aqui hoje é que existe uma fórmula que Deus já nos deu aqui, para que você possa resolver isso e todo o resto da tua vida. Então, olha só, vamos começar a primeira leitura. Para quem não estava aí, abre lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 19 e 20. Vou começar a leitura, tá bom? Quem já tá com a Bíblia aí, começa a leitura. Eu sempre aviso, a minha é Nova Almeida atualizada, então pode ser que alguma palavra esteja um pouquinho diferente, tá? Então, vamos lá. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Pergunta que não quer calar. Vocês estão percebendo, né? Ele está falando aqui, ó, o Senhor, Deus, com sabedoria. Ele não está falando que foi com força, ele não está falando que foi com poder. A minha pergunta é, Deus poderia ter criado absolutamente tudo com força? Podia ou não podia? Ó, a gente está em Provérbios, capítulo 3, versículos 19 e 20. Podia, né? Deus podia chegar simplesmente pela força e fazer isso. Mas, por que é que ele escolheu com sabedoria? Por que ele faria isso? Por que muitas vezes, quem é pai e mãe aqui sabe que o teu filho, ele não vai aprender nada se você falar para ele fazer. Ele não vai aprender. Sabe como é que ele vai aprender? Te vendo fazer. Carol, eu quero que o meu filho comece a ler. Então começa a ler na frente dele. Então, aqui Deus, ele tá usando o mesmo princípio. Apesar dele poder fazer do jeito que ele bem entender, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse. Só que olha só, vai lá para Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4. Vamos ler. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Vocês estão percebendo alguma coisa aqui
Vocês percebem como é muito parecido? Não é possível. É coincidência? Quem acha que é coincidência, coloca aí. Coincidência. É coincidência, coincidência, coincidência. E aí vocês podem começar a pegar a caneta e desenhar. Porque olha só, ele tá falando de uma construção, gente. O que Deus tá querendo nos dizer aqui é que olha só, eu estou te falando que assim como eu criei o que você tá vendo aí, eu estou te falando que o mesmo princípio você pode usar para construir a tua casa. E aqui eu não quero que vocês entendam só a casa fixa, enfim, uma casa mesmo. Não. Aqui eu quero que vocês imaginem vocês construindo qualquer coisa. Eu quero que vocês usem esse mesmo princípio. É Deus falando. Use esse mesmo princípio para tudo. Carol, eu quero construir um casamento. É o mesmo princípio. Carol, eu quero construir um projeto. É o mesmo princípio. O que é que você quer construir? O que que você quer construir? Então, por isso que eu falei para vocês. Para que eu possa ler o capítulo 5 com vocês e fazer algum sentido, e vocês não vierem com uma mentalidade muito fechada, vocês precisam entender isso aqui. Porque vocês precisam entender onde está o problema dessa construção. Será que você, quando foi construir a casa, não teve sabedoria? Quem aqui começou alguma casa do zero, assim? Comprou o terreno e começou a construir mesmo? Tem alguém aqui que já fez isso? É um desafio, né? Às vezes eu vejo, assim, as pessoas... Gente, ó, a Thalita tá aí, ó. Então, Adriana... Então, ótimo. Tenho aqui, ó, 2 pessoas que já viveram isso. Então, vocês vão saber qual que é a parte mais importante dessa construção. Qual que é a parte mais importante? Alicerce. Alguém vê o alicerce? Alguém vai na tua casa e fala assim, nossa, que alicerce bonito esse. Ninguém vê, ninguém vê. Só que isso é a primeira coisa. É a primeira coisa. Por quê? Porque se isso não estiver muito bem feito, vai desabar. E quando a Thalita estiver bem feliz, eu vou escolher os móveis, eu vou colocar os móveis, vai começar a ver o que ficou para trás. E aí adianta colocar os móveis? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês é que a sabedoria ela é a estrutura. Sabedoria é propósito, é uma visão ampla, são os fundamentos. E aí, sabe o que eu mais vejo hoje? Glória a Deus, seja muito bem-vindo quem chegou hoje. Sabe o que eu vejo mais acontecer hoje, gente? É as pessoas pulando a fase mais importante, que é o fundamento, é a base.
E aí, eu falei pra vocês, né? Vocês podem aplicar isso para todas as áreas da vida de vocês. Mas, por exemplo, um casamento. Quais são os fundamentos dele? Vocês dois estão sabendo estabelecer esse fundamento? Porque é a parte mais importante, olha só. Com a sabedoria se constrói a casa. Só que ela é a parte que ninguém vê, lembra? Ninguém vai lá e diz, nossa, que alicerce bonito. Então, muitas vezes, vocês querem pular direto para a fase em que as pessoas olham. Não, eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que as pessoas vejam os móveis no lugar. Eu quero que as pessoas vejam o lustre. Só que o que adianta vocês mostrarem isso se o alicerce não foi feito? Então, muitas pessoas estão querendo pular etapas. E aí, quando você pula essa etapa, o que acontece? Você começa a ver alguns problemas na casa. Aí começa a dar infiltração, começa a cair o azulejo. E olha só, as meninas que construíram aqui do zero, as meninas que já passaram por uma obra mesmo, real, pegaram um terreno e começaram a casa do zero. Depois que vocês construíram a casa de vocês, vocês não precisavam mais fazer manutenção? A casa ficou linda para sempre? Não caiu ali, né? Alguma coisinha na parede? Ó, Thalita já me falou, precisa. Aí precisou talvez pintar de novo. E aí eu quero lembrar para vocês que aí vem a segunda parte. Então, olha só, com sabedoria se constrói a casa. E com a inteligência, ela se firma. Então, olha só. Não, Carol, eu casei. Casei bem. Casei bem, Carol. O alicerce tava top. Os fundamentos, a estrutura. Só que agora, Carol. Acho que o amor tá indo. Não, não é o amor. É a manutenção. É a manutenção. É essa parte que tá. Às vezes é só uma reforminha. Aí tu quer colocar tudo abaixo. Não! Não! É só uma reforma. Vocês conseguem entender? Então, olha só. De novo eu vou repetir. Eu comecei a live falando. Esse princípio aqui não é para uma área da tua vida. É para todas as áreas. Vou até mudar de assunto. Olha só. Consegui o emprego dos meus sonhos. Carol, eu sempre quis esse emprego. As bases são sólidas. Fundamentos, os valores batem tudo certo. Meu Deus, só que agora eu entrei na empresa. Já tô há alguns anos. Nossa, tô cansada, eu tô exausta. Será que tu tá cansada? Tu tá exausta ou só precisa de uma manutenção? Ou você só precisa de inteligência para firmar? Porque eu quero que vocês notem que se tudo na nossa vida se basear em, eu tô cansada.
Não, isso aqui já tá velho, joga fora. O que que vai acontecer? Então é assim, tipo, joga no lixo? Tu queria e agora não quer mais. Não entendi. Porque aí se torna um pouco não, totalmente ingrato da nossa parte. Muitas vezes a gente orou para Deus por isso. Há pouco tempo aqui teve uma menina que ela disse: ora por mim, porque eu vou fazer uma entrevista e eu quero que dê certo. E ela vai estar nas minhas orações. Eu quero muito que dê certo. Mas eu também quero que ela não esqueça que um dia ela pediu por isso, que um dia ela orou, que um dia ela orou e Deus deu isso para ela. Eu não quero que ela esqueça. Eu quero que ela vá muito bem nessa entrevista, eu quero que ela consiga esse emprego e eu quero que ela seja grata. Porque foi uma oração dela. Ela tava aqui, ela deve ainda estar. E eu vou estar orando por ela. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu quero muito colocar no coração de vocês isso. O que um dia foi a tua oração, hoje tu está agradecendo e tu está buscando a Deus novamente para que Ele possa restaurar. Porque agora a gente vai chegar na última parte aqui, ó. Conhecimento, olha só. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. E aqui eu não quero que vocês pensem em apenas dinheiro financeiro, mas eu quero que vocês pensem que isso aqui é espiritual. É isso aqui, o precioso. E eu quero falar algo muito importante para vocês. O homem, a gente tem falado muito sobre isso, né? O homem, ele é provedor. Quando a gente fala isso, que o homem, ele é o provedor, ele não é só um provedor financeiro. Ele precisa ser um provedor espiritual. Ele também precisa prover por isso. E aí eu já vi alguém falando aqui sobre as duas partes, sobre o meu cônjuge, o meu marido, e percebam, eu sei o quanto pode ser difícil. Pode acreditar. Eu sei o quanto pode ser difícil e doloroso. Só que enquanto você não começar, nada vai acontecer. E sabe o que é o você começar? É você começar a colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu não venho aqui nem reclamar. Eu só quero que o Senhor, por favor, interceda. Por favor, que o Espírito Santo possa agir no coração do meu marido. Vocês conseguem entender isso? Porque se você ficar nessa birra de o outro não faz, então assim eu não faço. Se você não fizer, eu não faço. Isso é o que o inimigo mais quer. É o que ele mais quer. Porque é o teu ego inflado. Os teus sentimentos falando alto. Lembra que eu falei para vocês? Domínio próprio. Adoram falar hoje em dia, né? A inteligência emocional. Quem é que vai ganhar dentro da tua casa? É esse ego que não te leva a lugar nenhum? Ou é você se humilhar diante de Deus e falar que você precisa dele no centro da sua vida, no centro do seu casamento, no centro da sua casa, na criação dos teus filhos, na construção do teu negócio, do teu projeto? Até quando a gente vai continuar colocando sentimentos lá em cima?
Então, eu não entrei direto no capítulo 5 de Provérbios, porque eu precisava, de forma breve, falar aqui para vocês sobre esse princípio de construção. Assim como Deus criou tudo que você está vendo aí, Ele está te falando, filho, faz o mesmo. Com sabedoria, constrói a tua casa. Com inteligência, ela vai se firmar. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Então, notem, está aqui para mim, para você. E basta a gente diminuir um pouquinho o nosso ego. Basta a gente deixar para lá algumas coisas e a gente lembrar que a gente precisa construir um alicerce. Antes de vocês construírem qualquer coisa, o alicerce é o mais importante. Se vocês pularem essa etapa, vocês vão ter muitos problemas depois. Então, a primeira coisa, constrói uma base forte. Depois começa a fazer as manutenções. Não adianta a gente só construir a casa, ela precisa de manutenção. E por último, reconheçam, vocês precisam do conhecimento de Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento. Façam isso e vocês vão viver melhor. Live passada eu disse, façam um exercício, coloquem num caderninho, de um lado, coisas que eu fiz da minha cabeça, do outro, coisas que eu fiz obedecendo a Deus. E faz uma comparação, o que deu certo e o que deu errado. O que deu certo e o que deu errado. Na próxima live, eu quero trazer para vocês alguns assuntos atuais que são, infelizmente, a nossa realidade e que Provérbios já nos alertava e que muitos de vocês, inclusive, colocam aqui nos comentários, vocês me mandam direct. E olha só o que eu vou falar. Não importa o que vocês estão fazendo aqui no celular, tá? Não importa se por FIA, eu não posso falar o nome inteiro aqui, porque eu acho que vai derrubar minha live, mas não interessa se isso é no mundo real ou no mundo digital, porque o espiritual está em todo lugar. Então, eu acolho vocês com muito carinho, com muito respeito, mas em nenhum momento normalizem isso. Então, às vezes, a manutenção, a parede que está se rachando, ela está vindo de algo virtual. E que você acha que por ser virtual não tem poder. Não se engane. E eu tô falando para homem, para mulher. Tô falando para os dois. Então, cuidado com as brechas que vocês acham que realmente
elas não são tão poderosas, porque elas são. Assim como eu falei para vocês das músicas, eu falei para vocês das letras das músicas. Nossa, Carol, hoje eu tava tão bem. Do nada, me senti meio mal. Por que será? O que você ficou escutando? O que essa música dizia? Não, Carol, mas foi só pelo ritmo. O que ela estava falando? O que ela falava sobre você? Vigiem. Gosto muito de quem fala. O inimigo, ele não vai chegar anunciando que ele é o inimigo. Não, é sutil. É sutil. O que antes a gente chamava de prosti, hoje a gente tem um nome bonitinho de uma rede social. Olha como é sutil. Olha como é mais bonitinho. É mais bonitinho, né? Continua sendo a mesma coisa e com o mesmo potencial espiritual. Vocês conseguem entender? Só mudou o nome. Só saiu do físico e veio para o online. Pelo amor de Deus, a gente tem que ser maior do que isso. Pelo amor de Deus. Então, cuidado, porque às vezes as brechas tá bem ali, onde tu acha que é só um ursinho. Ah, é uma coisinha boba. Aí chega em casa, tudo revirado, um caos. Deus não é um Deus de caos. Não é um Deus de caos. Então, cuidado. Muito cuidado. Aqui em Provérbios, vocês vão ver algumas sinalizações. Inclusive, já falei para vocês, já adiantei em uma live. Provérbios fala muito sobre a mulher. E por que ele fala muito sobre a mulher? Porque Salomão foi um homem que teve problemas sérios com mulheres. Porque isso fez com que ele perdesse o temor do Senhor. Então, por que aqui se fala tanto em mulheres? Porque a mulher tem um poder muito grande. Só que o que eu quero te dizer aqui é para você, mulher, também. Perceba, você, homem, tem que ter muito cuidado ao escolher a sua mulher. Assim como nós, mulheres, temos que ter muito cuidado ao escolher um homem. Ambos têm isso. Certo? Porque o maior problema aqui é a gente ficar trazendo um peso que não é para ser. Porque olha só, vamos até adiantar aqui uma coisa. Sabe qual é o compromisso do homem? Nos amar como Cristo amou a igreja. O homem fica com isso. O que isso significa? Que esse homem, ele tem que morrer por mim. Então parem de achar que só existe, é só a mulher que tá lá, a mulher virtuosa. A gente vai chegar nessa parte. Mas eu quero que vocês percebam que existe a parte do homem. É necessário a gente ter o homem de Provérbios 1 a 30 para que ele possa ter a mulher de Provérbios 31. Então, não é nada injusto.
Cada um tá aqui com o seu papel. Certo? Então, hoje a live foi para que vocês possam só abrir um pouquinho a mente de vocês, para que a gente possa entender um pouco aqui o princípio da construção de qualquer coisa, seja lá o que tu quiser construir na tua vida. Seja o casamento, seja a criação dos teus filhos, seja um negócio. Como é que tu vai abrir um negócio se tu não sabe nem o alicerce? Se tu não sabe estabelecer o fundamento? Na hora de fazer uma sociedade, tu nem sabe quem é que é o teu sócio? Aí depois de construir o negócio, cuidado, porque dependendo vai ter que derrubar as paredes. Então o que eu trouxe aqui para vocês hoje é algo que Deus colocou muito no meu coração. 2 passagens para quem não estava aqui desde o início. Depois lê de coração aberto, mente aberta. Vai lá, capítulo 3 de Provérbios, versículos 19 e 20. Ó, o Senhor, a construção do Senhor, como é que foi feita? Aí depois vai lá, Provérbios 24, versículo 3 e 4. Deus te falando para tu construir as tuas coisas. Como é que tu constrói as tuas coisas? Então hoje foi uma live que eu precisava fazer antes de entrar em outros assuntos. Porque o que acontece aqui em Provérbios? Ele não vai falar só de uma área da nossa vida. Ele vai falar de várias. E eu até separei aqui algumas, porque ao invés de ler capítulo a capítulo com vocês, eu vou fazer isso. Eu vou reunir todos os versículos, todos os capítulos que estão nos ensinando sobre diferentes áreas. Então, olha só, eu separei alguns tópicos aqui, tá? Primeiro tópico, relacionamento com Deus. Ele vai nos trazer isso, né? Formas da gente ter este relacionamento com Deus. Ele vai tratar sobre família, casamento, sexualidade. Ai, Deus falou sobre Ué? Sim, gente. Sim. Tá tudo certo. O problema não é do jeito certo. Do jeito certo, tudo certo. Discurso e comunicação, finanças e trabalho, relacionamentos e amizades, justiça, integridade, caráter, autocontrole e emoções, correção, disciplina, ensino, liderança e autoridade. Isso aqui é o livro de Provérbios. Só que antes de eu entrar nesses temas com vocês, antes de eu falar área por área, eu precisava que vocês entendessem isso. Como é que se constrói alguma coisa? Como é que eu construo uma amizade? Como é que eu construo relacionamentos? E aí todo mundo adora hoje em dia falar, né, o networking. Como é que você constrói isso sem ser só mais um interesseiro? Porque as pessoas até hoje elas não entenderam isso. Não é uma questão de ser interesseiro. A Bíblia aqui já nos ensinava como você fazer um networking. Vocês entendem? Então é claro que a gente acabou falando um pouquinho mais aqui de casamento, até porque no início eu falei para vocês. Eu recebo as mensagens de vocês e eu tenho muito temor e zelo em falar sobre isso, porque daqui, gente, eu não consigo saber a real, a verdadeira realidade que você tem aí, entende? Então, por exemplo, eu não posso dar uma opinião sobre algo que talvez a gente esteja até falando de algo violento, de algo que está te colocando a tua vida em risco. Isso, entende? É outro patamar.
Ah, Carol, mas tu acredita que isso possa ser resolvido? Deus pode resolver? Claro que eu acredito. Só que eu também acredito que Deus quer te manter em segurança. Eu acredito que Deus jamais te colocaria em risco. Então, vocês percebem o zelo que eu tenho em falar qualquer coisa daqui de onde eu estou? Eu não posso fazer isso. Alguém que está mais perto de vocês talvez possa te dar um suporte maior pessoalmente. Como eu estou longe, eu não posso falar qualquer tipo de coisa que vá, enfim, te colocar em risco, entende? Então, eu vou preparar uma live para a gente conversar sobre isso. Como eu falei para vocês, com muito zelo, com muito temor, com muito respeito, tá? Mas à luz da palavra. Como eu falei para vocês ontem, na live de ontem, a gente precisa ter luz para a gente ver onde que tá os nossos erros. Quando a gente tá no escuro, a gente tropeça e não sabe nem onde tropeçou. Então, quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala de Deus, a gente acha que vai ser só promessa. A gente quer aquele Deus amoroso. Não que ele não seja, ele é. Ele é também um Deus amoroso. Mas ele é um Deus que ele coloca luz sobre aquilo que precisa ser colocado. Certo? Então, nas próximas lives, eu vou entrar área por área. Todas as áreas da nossa vida, tudo que Provérbios tem para nos ensinar. A gente vai chegar no famoso Provérbios 31 para acalmar o coração de vocês. E que eu vejo que hoje é o mais falado e o menos compreendido. Menos compreendido. E eu quero de verdade, gratidão, Celso. Eu quero de verdade transmitir para vocês de uma forma leve. Todos os dias eu venho aqui e eu tenho essa missão, sabe? De trazer para vocês de uma forma leve, de uma forma que vocês possam realmente compreender. E é isso, gente. Eu espero que de coração vocês tenham absorvido o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, que vocês usem para todas as áreas da vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Gratidão por cada um. É muito bom estar aqui com vocês, passar esse tempinho aqui. Falei para vocês, inclusive, que o crescimento aqui ele é sobrenatural. Eu não tô brincando. Realmente foi. Foi em muito pouco tempo, né? E eu vejo que quando a gente tá no centro da vontade de Deus, o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O que a gente levaria anos para fazer, Deus pode fazer em um mês, em uma semana, em alguns dias, em algumas horas. Então, se eu tivesse alguma coisa aqui hoje para profetizar na vida de cada um de vocês, é isso, que vocês estejam no centro da vontade de Deus, porque isso transforma. Mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Isso faz muito sentido. E eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês realmente percebam o amor de Deus em cada detalhe da vida de vocês e realmente possam viver o extraordinário, né? Entreguem o seu ordinário, façam o seu melhor no ordinário e o extraordinário vai acontecer. Certo? Amém! E a gente se vê até a próxima live, até o próximo vídeo.